E aí galera, como é que vocês estão? A paz esteja com todos, espero que todos estejam gozando de plena saúde, fortalecidos no poder do Espírito Santo e lendo a palavra de Deus para que nós possamos enfrentar as dificuldades que se colocam à nossa frente. Hoje, a palavra de Jeremias, rapaz, a palavra de Jeremias hoje, ela é top demais. E a gente vai ver como é que Deus age em meio a tanta calamidade, desobediência, sabe? É um desgosto. Ler Jeremias às vezes é um desgosto, viu? É um desgosto ver como é que nós, seres humanos, conseguimos ser tão rebeldes com um Deus que é tão bom, um Deus que é tão cheio de graça com as nossas vidas. Amém? Então vamos lá, hoje nós vamos começar com o capítulo 13, 14 e 15 nós vamos fazer. Lembrando que isso aqui é uma devocional, é um compartilhamento de algumas pesquisas que são realizadas, não vamos esgotar as verdades, não temos a pretensão de dar uma aula teológica, nada disso, é somente compartilhar para a galera que está fazendo devocional, para que a sua devocional fique ainda mais rica. E você obviamente pode compartilhar comigo também a sua, colocar no chat aí do YouTube, eu vou ter a maior alegria em ler e depois comentar, beleza? Vamos lá. E também não tem como comentar versículo por versículo, então é só algumas coisas que são as mais interessantes aqui, que eu vejo que é mais legal, para a gente poder comentar, porque Jeremias é autoexplicativo, beleza? Jeremias então capítulo 13, eu começo, rapaz, do 1 ao 14. Rapaz, o Senhor instruiu Jeremias a fazer uma encenação. Ele tinha que pegar um cinto, levar até perto do rio, lá do rio Eufrates, e enterrar, e depois de um tempo Deus mandou ele lá buscar aquele cinto de novo. Aquele cinto apodreceu, lógico, ficou perto da água, na umidade, era linho, ele apodreceu. Então aquele cinto apodrecido representava os habitantes de Judá e de Israel, que haviam sido corrompidos e se tornado imprestáveis para Deus. Do mesmo jeito que aquele cinto apodrecido perdeu a sua utilidade na utilização dele para poder segurar a roupa, o povo de Israel havia perdido a utilidade no propósito que tinha para Deus. E aí, achei muito legal aqui, porque no verso 12 diz assim: portanto diga-lhes, assim diz o Senhor, Deus de Israel, que todas as suas vasilhas fiquem cheias de vinho. Eles responderam, claro, as vasilhas são feitas para ficar cheias de vinho. O que Deus está falando aqui, através principalmente do claro, quando ele coloca aqui claro, é que o povo estava supondo que Deus ia abençoá-los como havia feito anteriormente, mesmo no passado, quando eles haviam pecado, o povo tinha sido abençoado. Você pode ter lá o Salmo 104 e o Provérbios 9, você vai ver que dá uma denotação, dá uma conotação dessa bênção que Deus estava dando. No entanto, o vinho aqui, ele não representava um símbolo de bênção, né? Mas o vinho aqui representava o entorpecimento causado pelo pecado. Como o povo estava bêbado e estava enganado com o propósito de Deus. Deus considerava eles imprestáveis, então eles estavam embriagados com o próprio pecado ao ponto de ter uma impressão errada de Deus, achando que Deus iria ceder às suas vontades. Bom, aí nós vemos aqui no verso 18, e Deus faz uma advertência: diga ao rei e à mãe dele, desçam de seus tronos e sentem-se no pó. E ele continua falando que a coroa gloriosa vai ser retirada da cabeça do rei. Provavelmente, pela pesquisa que eu fiz e anotei aqui na minha Bíblia, é provável que o rei seja o rei Joaquim, filho do Jeaoquim, que foi coroado em 597. Então, depois da morte do pai dele, ele tomou o poder, e a sua mãe chamava Neusta. E Joaquim, ele tinha apenas 18 anos e, salvo equívoco, ele governou por apenas 3 meses. E a coroa dele foi retirada pelos babilônicos, que não curtiram o que ele estava fazendo e retiraram a coroa dele. Junto com a coroa, retirou todos os tesouros do templo, levou também não só o rei, a família do rei, mas também todos os membros da elite de Judá foram levados como prisioneiros, levados cativos para a Babilônia, para o exílio. E ao mesmo tempo, os vizinhos de Judá, que estavam ali do lado, eles tomaram as cidades de Negueb, que era a região entre Berseba e o Golfo de Acabá. Então é isso que esse contexto está dando aqui, do 18 e o 19, esse é o contexto que significa. Eu pesquisei porque eu achei meio vazio, né? Achei meio assim,
meio sem sentido o que está contido aqui. Então quando você vai pesquisar, você descobre essas coisas, né? Que o rei estava muito soberbo, a Babilônia veio lá, tirou a coroa dele, levou ele, a mãe, a família real, mas a elite de Judá levou todo mundo cativo, e aí as cidades vizinhas de Judá acabaram tomando todas essas cidades que estavam na região lá de Negueb, que era justamente que ia de Berseba até o Golfo de Acabá, conforme eu anotei aqui, beleza? E aqui fazendo uma referência lá no verso 23, acaso o etíope pode mudar a cor da sua pele? O etíope aqui no hebraico era cuxita. E do mesmo jeito que o cuxita não podia mudar a cor da sua pele, e também o leopardo não pode esconder as suas manchas, o povo não podia esconder a sua maldade, porque ele nasceu mal. Então ele não tinha capacidade de mudar, ele não tinha capacidade de se voltar para Deus, e não permitiu que Deus transformasse a sua vida, não permitiu que Deus mudasse os conceitos deles. Então por isso que Deus faz essa comparação, né? Do mesmo jeito que o leopardo não pode esconder as suas manchas, vocês não têm condição de esconder sua maldade. E outra coisa, vocês não podem mudar a maldade de vocês, e eu que posso, vocês não deixam eu mudar essa maldade de vocês. Então aí mostra a dureza do coração, e muitas vezes isso aqui é um exemplo para mim e para você, viu? É um exemplo, né? O orgulho, a soberba que nós vimos aqui no claro, que eu falei aqui, que o povo está achando que é o dono da cocada, é o rei da cocada preta, e não é nada. Muitas vezes nós podemos estar enganados ao nosso próprio respeito, tendo um conceito muito elevado de nós mesmos em relação a Deus, quando na verdade a nossa fita não está tão boa assim não. Então é bom sempre colocar o coração à disposição de Deus. Como eu sempre digo, examine esse homem a si mesmo à luz da Bíblia, da palavra de Deus, para que você não caia nessa contradição aqui e Deus fale para você, você é mau e não está deixando eu mudar você. No verso 27 nós vimos aqui, aqui fala, vi o seu adultério e a sua lascívia, sua idolatria detestável nos campos e sobre as colunas. Sabe o que Deus está dizendo aqui? É que a idolatria em Judá estava tão terrível, estava tão desgraçada de ruim, que eles faziam práticas sexuais justamente nos campos e nas colinas, como é que fala? Como se fosse fazendo parte do culto deles aos deuses pagãos que eles estavam servindo, como se fizesse parte do contexto da idolatria deles. Então tinha esses rituais, e nesses rituais o sexo comia frouxo ali nos campos, nas colinas, e Deus desejava que seu povo fosse espiritualmente e sexualmente puro, ou seja, o sexo no casamento e não da forma como estava sendo feita, né? E aí a gente percebe hoje nos nossos dias, né, como o sexo está fácil, né, como as pessoas estão curtindo aí ficar, né, não tem compromisso, aqui em casa separa várias e várias vezes. Então realmente você vê que só muda o cesto, as moscas continuam as mesmas, e obviamente que isso aqui é condenável por Deus. Lá no verso 14 fala de uma terrível seca de Judá, e embora os habitantes de Judá lhes tivessem confessado o seu pecado, eles não haviam abandonado a sua maldade. É aquela confissão só para fugir do castigo. Então, para tentar convencer Deus a ajudá-los, eles questionavam o amor, eles questionavam a sabedoria, eles questionavam o poder, e insistiam que tinham um privilégio especial por ser povo de Deus. Olha que povo desaforado, sem vergonha. Rapaz do céu, que Deus é bom, viu? Porque, olha, merece uma passagem direta para o inferno. Mas aí Deus, que não é bobo nem nada, conhece as intenções do coração, esquadrinha o coração de qualquer um, por isso não há como enganar Deus, de Deus não se zomba, não tem como você se aproximar de Deus com fingimento, com hipocrisia, sem ter obediência. Deus fala o quê? A resposta de Deus para a oração foi direto ao cerne da questão. Deus vai lá no âmago, né? Eles haviam perdido o privilégio do povo de Deus pela razão da perversidade deles, pela falta de obediência. Então a oração não iria de maneira nenhuma cancelar o julgamento divino, porque eles continuavam perversos em seu coração, não haviam abandonado o pecado, não haviam se entristecido com o pecado, não haviam se voltado para Deus verdadeiramente. A única coisa que eles queriam era tentar convencer Deus, até usando
da sabedoria, da força, do poder, questionando Deus. Ah, mas o senhor não é forte, mas o senhor não é forte. Questionando Deus para ver se movia Deus, como se Deus fosse cair numa imbecilidade dessa. São uma cambada de retardado esse povo. Isso que o pecado faz, o pecado torna a pessoa retardada. Presta atenção no que eu estou falando para você. O pecado torna a pessoa retardada, porque ela acha que pode colocar Deus dentro de uma caixa e manipular Deus segundo o seu bel prazer. Não vai fazer isso. A única forma de Deus ouvir a oração, está lá em Isaías 59, 1 e 2, é você se voltar para Deus, abandonar o pecado, se arrepender, abandona o pecado e se volta para Deus. Caso contrário, querido, é perda de tempo. É perda de tempo. Você vai só se lascar cada vez mais e Deus vai se irando com você e aí a coisa vai ficar feia. Vai ficar feia assim. Bom, no 11, no 12, pela terceira vez, Deus vai lá e repreende Jeremias e fala: não ore por esse povo. Não adianta esse povo jejuar, não adianta esse povo pedir a minha atenção, vai ser inútil todo e qualquer sacrifício que eles apresentarem, que os seus sacerdotes apresentarem, os holocaustos, ofertas de cereais, que o Senhor havia estipulado por intermédio de Moisés, porque aquilo não agradava mais a Deus, porque o coração deles não era puro, não havia sinceridade, não havia arrependimento. Olha, estou falando de novo, não havia arrependimento. Então Deus falou o quê? Em vez de eu aceitar o que vocês estão fazendo, eu vou enviar guerra, fome e doença para vocês, e vocês vão se lascar, porque vocês são um povo teimoso, e todo mundo que é teimoso até nos dias de hoje vai se lascar também. Porque Deus não precisa mandar castigo, o próprio diabo faz isso, sabia? O pecado nos alcança. Quando você peca, a consequência do pecado vem logo na sequência. Uma vez o pastor Elias foi no culto, eu achei interessante, tomei para mim. O diabo ensina a fazer, mas não ensina a esconder. E a consequência do pecado, ela vem, pode ter certeza disso. Bom, na sequência aqui nós temos, lá no verso 13 até o verso 16, que fala de uns profetas aqui malditos. Esses profetas aqui, eles eram sustentados pelo governo de Judá e pela elite de Judá, para que eles promovessem os ideais religiosos a favor do rei e do seu grupo. Então, em várias ocasiões, Deus falou: olha, vocês estão aí profetizando coisas que eu não mandei profetizar. Vocês estão falando coisas que é para agradar o rei e o grupinho dele. Isso não é verdade, isso não é legal. Eu vou acertar conta com vocês. E aqui, justamente, Deus descreve quem são esses impostores e o que vai acontecer com eles. O que vai acontecer? Guerra e fome. Justamente aquilo que eles estavam falando para poder dar moral para o rei, que não ia acontecer, eles iam ser vítimas daquilo. Entendeu? Então de Deus, querido, não se zomba. Deus conhece as intenções do coração. Deus sabe todas as coisas. A melhor coisa que nós temos que fazer é andar sempre com o coração contrito, um espírito quebrantado. Porque senão, meu filho, o couro vai comer. O chicote vai comer nas nossas costas. Não é da parte de Deus, não é da própria do próprio diabo. É o diabo que faz o chicote cantar. Porque o que ele quer é levar você para o inferno. O que ele quer é levar esse povo para o inferno. E muitos aqui foram para o inferno porque deram conversa para o diabo. Entendeu? Olha, presta atenção, quando Deus estava lá no Éden, que ele fez o homem e a mulher, ele fez a árvore da vida no centro do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore não tinha conhecimento do bem e do mal, era só um teste para o homem, porque tudo que é bem pertence a Deus, o mal é a desobediência de Deus. Era um teste, a árvore não tinha nada de científico nela, a árvore representava um teste e o homem caiu na cilada do diabo. Porque ele não teve o que? Ele não quis o bem, ele quis o mal, quis desobedecer, e tudo que é desobediência é mal. Bom, no verso 19 a 21, 22, Deus havia dito para Jeremias fazer o quê? Não ore mais por esse povo. E que o cabeçudo fez? Orou de novo, desobedeceu a Deus aqui. Mas pelo menos desobedeceu para um lado bom, orando, intercedendo. Lá no capítulo 15, aí a resposta de Deus para a oração dele. Deus fala assim: nem que Moisés e Samuel intercedessem por esse povo, eu não vou aceitar. Por que ele citou Moisés e Samuel? Porque os dois eram famosos pelas suas orações intercessórias. Se você olhar lá em Êxodo 32, Números 14, 1 Samuel 7, você vê que esses homens intercederam e Deus mudou o juízo dele. Não é que Deus mudou, Deus esperava a oração deles para poder realmente demonstrar a sua misericórdia para com o povo e não aplicou o juízo naquele momento. Só que agora Deus já estava para lá do limite. Deus falou: nem que eles intercedessem, eu não vou aceitar a oração, porque o juízo está proclamado e eu não volto atrás. Então, tá aí, olha a situação que esses caras chegaram.
Lá no capítulo 15, no verso 5, tem algumas perguntas, deixa eu ver. Quem terá compaixão de você? São perguntas retóricas que são feitas aqui. Quem terá compaixão de você, Jerusalém? Quem chorará por você? Quem dará trabalho? Quem dará o trabalho de perguntar se está bem? Sabe por que Deus faz essas perguntas retóricas? Porque a resposta é ninguém. Isso aqui serve para mim e para você. Se nós estivermos no pecado, agindo contrário a Deus, quem vai se importar conosco? Só Deus. E se Deus parar de se importar como aconteceu aqui, nós estamos fritos, nós estamos no sal, nós estamos na braquiária. No 15:10 aqui, achei uma coisa interessante. Jeremias, ele foi tomado por uma tristeza pelo fato de ele ser odiado pelos seus compatriotas, parentes, amigos. E em resposta ao lamento de Jeremias, o Senhor tranquilizou ele, dizendo o que ia acontecer com aquele povo que estava ali. Você vai ver lá no do verso 11 ao verso 14. Aí no verso 11 especificamente, Deus explica assim, Jeremias, fica tranquilo, que no tempo da calamidade e da aflição, sabe o que esse povo vai fazer? Vai vir até você pedir para você interceder. Entendeu? Vai vir pedir para você interceder. E eu vou fazer de você ferro e bronze, ou seja, são metáforas da determinação que Deus ia dar para Jeremias para cumprir o chamado que Deus deu para ele. Então isso aqui serve para mim e para você também, porque muitas vezes as pessoas não irão nos aceitar, as pessoas irão ser contra muitas vezes o que nós falamos, não irão concordar, mas nós devemos persistir, porque Deus nos fará de ferro e bronze para resistir a toda maldade. O Senhor nos guardará e nos conduzirá seguramente, porque certamente nos tempos da aflição, estas pessoas serão as primeiras que irão pedir oração para aquele que é justo, para aquele que é justificado por Cristo e por aquele que anda na presença de Deus. Do verso 15 ao 18, Jeremias de novo, gente. Também não é fácil a pressão que esse cara sofria, né? Fala sério, meu. Pressão para tudo que é lado. O cara sofreu uma pressão desgraçada aqui. E no verso 15 e 18, Jeremias de novo dá uma fraquejada, dizendo assim, embora ele anunciasse a palavra de Deus de tanta boa vontade, com tanta fidelidade, ele não podia participar das festas dos seus compatriotas, dos seus parentes, né? E o seu protesto era contra essa aparente injustiça, porque, eu estou fazendo o que Deus está mandando, por que eu não posso me alegrar com o meu povo também? Por que eu não posso me alegrar com eles, né? E as perguntas retóricas que ele faz aqui nesse contexto, por que eu continuo a sofrer? Por que a minha ferida não tem cura? Né? Essas perguntas retóricas, ela parece que ele está achando que o sofrimento dele é injusto, não está correto o que está acontecendo com ele. Mas aí o que acontece? Deus põe a casa em ordem. Lá no verso 19 em diante, o Senhor vai lá e confronta Jeremias e fala para Jeremias o seguinte: Jeremias, o negócio é o seguinte, se você resolver se voltar para mim, porque eu não quero murmuração não, eu não quero reclamação, eu te chamei, falei tudo o que ia acontecer e você topou. Se você topou, não tem o que reclamar. Mas já que você está reclamando, se você voltar para mim com uma atitude de serviço e submissão, quem quer servir a Deus tem que ter submissão à vontade de Deus. Tem muitas pessoas que querem servir a Deus do jeito delas. Deus não aceita. Deus não aceita. Você não tem que fazer aquilo que Deus não mandou você fazer, como também você não pode deixar de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. É obediência e submissão, serviço e submissão. Deus fala assim, se você voltar com essa atitude para mim, eu vou restaurar você para que você continue sendo o quê? Útil. Entendeu? Útil. Olha a palavra dura que Deus usa. Jeremias, você é útil para isso. Se não for para isso, queridão, tchau, você não é útil mais para mim. Vai seguir teu rumo. E assim é nossas vidas também. Se nós não cumprirmos o propósito de Deus com serviço e submissão, nós não somos úteis para Deus. Não temos utilidade nenhuma para Deus, porque com Deus não se brinca. Deus não está aqui no mundo por nada, não, Ele tem propósito para todo mundo, né? Então, se Ele proferisse palavras de valor, como diz aqui no texto, proferindo palavras de valor que expressassem a sua sujeição, a sua fé e a sua obediência, e rejeitasse as palavras inúteis, né, como a daqueles profetas lá e como essas porcarias que ele estava falando aqui, ele continuaria a ser o porta-voz de Deus nessa terra. Cara, isso aqui falou muito comigo e eu creio que vai falar muito com você, porque se você quer ser útil para Deus, você tem que fazer igual Deus está orientando Jeremias aqui. É nos apresentar para o serviço e em submissão a Deus
e proferir palavras de valor que demonstrem que nós estamos sujeitos à vontade de Deus, que nós coroamos o Senhor Jesus como o Rei da nossa existência, que nós temos fé de que a nossa vida tem propósito, tem significado, obedecer aquilo que Deus comunica, obedecer ao chamado para evangelismo, obedecer ao chamado para ser sal nesta terra, para ser luz nesse mundo, não é verdade? E rejeitar aquelas coisas inúteis, que é se conformar com o mundo e permitir que o mundo venha nos influenciar. Se nós fizermos isso, nós seremos úteis para Deus. Palavra dura, né? Palavra bem dura. Mas é assim que tem que ser. São as palavras duras que muitas vezes causam uma certa dor no nosso coração, mas que logo na sequência traz alegria. A alegria de saber que Deus está nos corrigindo porque nos ama e porque quer que nós sejamos salvos, e por isso Ele nos deu a graça por Cristo Jesus, por isso Ele fez o sacrifício mais precioso e mais difícil que alguém poderia fazer, que é morrer naquela cruz por mim e por você, e subir ao céu, ser coroado de honra e glória, e depois nos mandar o Espírito Santo para nos dar o discernimento, o poder e a condição de executar tudo o que Ele pede para nós. Ou seja, o Espírito faz tudo. Você só diz: Senhor, eis-me aqui e usa a minha vida. Beleza? Então que você tenha aproveitado essa devocional, que ela fale ao seu coração e que você seja luz neste mundo e seja útil nas mãos do Senhor, tá bom? Deus abençoe sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, acione as notificações, dá um like aí, por favor, dê um like, não se esqueça, tá bom? E divulgue para o seu grupo de amigos. Às vezes o vídeo é um pouco longo, mas fala de algo que é proveitoso para a salvação das pessoas, para animar as pessoas e para dizer para elas: olha, no mundo sem esperança, Jesus Cristo e o nosso Deus é a nossa esperança viva de uma vida melhor, de uma vida triunfante, de uma vida vitoriosa na presença dEle. Sempre com arrependimento, sempre se voltando para Ele, a nossa vida vai ser triunfante. Amém? Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau! Valeu!